Olá, olá, família de quinta com papo de primeira. Vamos lá começar a nossa live hoje. Vamos ver quem vai ser a primeira pessoa a chegar na família hoje. Vamos ver. Tá aí, é uma boa coisa saber quem chega primeiro. De repente a gente fazer uma surpresinha. E aí, família, todos aí? Ilza! Primeirona! Que legal, Neida, Javier, a galera toda chegando. O Wilson chegou primeiro, como sempre. Que bom, família, que vocês estão aí. Eu estou muito feliz hoje de estar aqui com vocês. Não sou Xuxa, não, mas eu estou feliz por estar com vocês, ficar com vocês. É, Tayane! Bom, primeira coisa, deixa eu pedir uma coisa a vocês, família. Vamos compartilhar? Vamos fazer essa live bombar de novo? Porque antes dos problemas, a live estava bombando. E aí eu tive um monte de problemas, a live caiu de número de pessoas. E hoje o papo, acho que assim, vale a pena convidar uma galera, porque de utilidade pública, fofoca, nós vamos falar sobre fofoca. Então compartilha com os amigos, com os familiares, parentes, grupo de família, sabe? Isso é importante pra caramba, porque nós vamos falar um pouco sobre isso. Compartilha com os inimigos, compartilha com todo mundo. Não, brincadeiras à parte, por favor, compartilha essa live. Eu acho que vai ser bem legal. Uou, que bom! Penha, beijo! A voz está um pouquinho rouca hoje, tá, gente? Oi, André, que legal! Que bom que vocês estão aí, família. Deizinha, beijo! Taiane compartilhou o link com você, Deise? Eu pedi para ela. Pedi. Chegando. Família, que bom. Que primeiro, assim, coisa boa que, assim, eu acho que eu agora peguei o jeito com o programa aqui, não vai ter... O programa não é problema, né? O problema é na internet. Então, eu acho que agora... Peraí, deixa eu beber uma aguinha. Porque a garganta hoje não tá muito legal. Oi, Elô, tem as duas Elô hoje. Tem Elô cunhada, tem Elô amiga. Elô, eu preciso te conhecer, Elô. Você é uma amiga virtual e você é do Rio de Janeiro. Qualquer dia a gente tem que se conhecer. Eu tenho um monte de gente, pessoal de Angola, de Portugal. A Ilza sabe, né? Já nos convidaram para a gente ir para lá para conhecer a galera. E agora você que é aqui do Rio de Janeiro eu não conheço. Tem os mineirinhos que eu já conheço, o pessoal de Brasília que eu ainda não conheço. Os concurseiros, domingo tem concurso! Vou ficar orando pela galera aí que está de concurso. E a mentoria está acabando, então eu vou ter um pouquinho mais de tempo para eu me dedicar a outros projetos. Eu estou assim animada, porque eu acho que assim, vem novidades boas aí para esse mês que vem. Mês que vem é um mês maravilhoso, né, gente? Assim, eu não sei para a galera que não me conhece assim, pessoalmente, tá? Ou não fusticou nada aqui. Outubro é um mês maravilhoso, porque é o mês do meu aniversário. Então, quero ver se eu trago coisas boas para a gente. Olha, a Luísa Pinto também tá... Ai, Luísa... Ai, a Luísa, amiga... Vamos marcar. Vamos marcar. Vamos marcar, Elô. Vamos sim. Vamos marcar. Eu tenho que fazer. Eu quero conhecer esses meus amigos, essa minha família nova, que é virtual. Eu quero conhecer vocês. Tem que conhecer. Tem gente aqui que eu conheço mesmo, mas tem um monte de gente aqui que eu não conheço. O papo de hoje, gente, é sobre fofoca. E como eu tinha falado na live passada, eu agora vou deixar para falar do aniversariante do mês no final, tá? Porque aí os aniversariantes chegam e aí eles conseguem... Oi, Kátia! Beijo! E aí eles conseguem escutar, né? Porque eu sempre oro pelos aniversariantes, então eles gostam disso. Bom, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre fofoca. Quem nunca fofocou na vida pelo menos uma vez, né? Infelizmente, é uma coisa que a gente faz. E aí eu fiquei pensando, deixa eu primeiro dizer uma coisa. Esse tema da fofoca, ele foi sugerido por uma das pessoas da nossa família, chama Silvia. E a Silvia me indicou um vídeo, eu vi um vídeo, ela postou um vídeo, me passou um vídeo, e eu fiquei muito tocada com aquele vídeo. Falei, puxa, eu já tinha planejado falar outra coisa aqui na live, mas eu falei para ela, não, Silvia, eu faço questão de falar sobre esse tema, porque ele é realmente muito importante. E a historinha dessa semana, não sei se vocês gostaram da história do abraço, quem sugeriu essa história foi também uma das pessoas da nossa família, que é a Neida.
ela me passou a história, eu também gostei pra caramba. Algumas pessoas estão me passando as histórias, eu estou perguntando se eu posso dizer que elas que me passaram. Então, quem diz, permite que eu digo, olha, essa história, como eu estou falando agora, foi a Neida que me passou, a história do abraço, achei linda. Tony também, meu cunhado, me passou uma história também muito bonita, que eu já até gravei. Mas, assim, eu estou gravando bastante coisa, então tem coisas que vão aparecer, sei lá, daqui a um mês, 15 dias, tá? Então, quem tiver alguma ideia de uma história bem bonita que queira compartilhar, me passa, porque eu gravo a história, porque, assim, eu não tenho nenhuma intenção com os vídeos de história de refletir ou dar a minha opinião sobre absolutamente nada. A minha ideia com as histórias é contar as histórias para que você aí, você faça a sua reflexão, porque como eu tenho um grupo muito heterogêneo, eu não quero que fique o meu olhar. Às vezes eu dou uma pitadinha aqui, outra ali, mas o que eu quero, por exemplo, até as crianças que assistem as historinhas, então é muito legal porque, por exemplo, teve uma história que eu gravei pensando numa coisa e eu tive um retorno muito legal. Pessoas falando de coisas que nem passou pela minha cabeça, né? Então, essa é a ideia das historinhas. Bom, pensando na fofoca, deixa eu ver aqui o chat, porque aí vamos ver se a galera tá chegando mesmo. Kátia! Beijo, minha linda! Também é de outubro, Kátia? Oh, que coisa boa! Dia 14, eu faço 10 dias depois de você. Fernanda! Beijo, Fernanda! E aí, como é que eu quero falar de fofoca para vocês? Porque, assim, quando eu recebi o vídeo, eu fiquei muito... Ah, peraí, deixa eu falar uma coisa, gente. Que eu lembrei que eu li Fernanda, e eu estou na dúvida de que Fernanda que é. Na semana passada, eu estava falando sobre os meus sobrinhos, que eu tenho... Lembra que a gente estava falando sobre... acho que era depressão, preocupação com o futuro, preocupação com o que vai ser, com a profissão. E aí eu falei dos meus sobrinhos, porque eu tenho o José Henrique, né, que tem 7 anos, o Rodrigo, a Tayane, que tá minha filha, a Bruna, acho que só, né? Ah, e ainda falei da Jéssica e da Laís. Eu esqueci da minha sobrinha Fernanda, agora que Fernanda que eu lembrei. Eu esqueci da minha sobrinha Fernanda, porque assim, vocês não vão acreditar. Mas esta pessoa aqui tem uma sobrinha que já é até avó. Então, assim, como eu estava pensando nessa coisa dos jovens do futuro, eu não lembrei da Fernanda, porque assim, não estava enquadrada nisso, né? E aí eu falei, não, eu tenho que pedir desculpas ao vivo, porque eu falei ao vivo dos outros sobrinhos e não lembrei dela. E não lembrei mesmo, porque na minha cabeça, ela como avó não vai estar preocupada com o futuro. Ela pode até se preocupar com o futuro dos filhos e dos netos, mas a galerinha que fica falando comigo, principalmente os mais jovens, né? O Rodrigo, a Bruna e o Zé Henrique, eles ficam muito conversando comigo e eu fico muito preocupada com eles sobre o que vai ser para o futuro. E é uma coisa que está acontecendo muito com essa garotada, gente. É impressionante como os jovens estão com crise de ansiedade por essa cobrança do que tem que ser no futuro, sabe? Aquela coisa de... Lembra que a gente falou de preocupação? Ficam preocupados com o que vão ter que ser no futuro. E vive o presente aí. Então, Fernando, ó, beijo no seu coração, perdoa essa sua tia louca, mas realmente, assim, quando eu for falar de avó... E foi muito engraçado, porque quando acabou a live, né, eu lembrei, a Deise também falou, pô, tu não falou da Fernanda? Aí eu falei, pô, mas a Fernanda... Eu falei, gente, eu não falei. E realmente, assim, gafe. Tá bem que eu não sou perfeita, graças a Deus. Silvia, que bom, Silvia. Tema para você. Ai, obrigada, amiga linda. Olha o Ed, olha que lindo. A Edson tá aqui também, que bom. Bom, aí eu fiquei pensando assim, eu vou fazer 2 links, tá, gente? Fofoca com fake news. E aí vocês vão entender, eu acho que eu vou conseguir passar o que eu estou pensando sobre o assunto. Bom, o que aconteceu? Quando eu vi o vídeo, eu fiquei pensando, quem nunca fez fofoca? E de um tempo para cá, eu tenho aquela coisa das lives, eu tenho refletido muito mais. A idade também ajuda a gente, né? A ser um pouco mais reflexivo. E eu pensei assim, quem nunca falou mal de alguém ou fez alguma fofoca, né? Eu fiquei pensando, acho que só Jesus que eu conheço, assim, só ele, que amo Jesus, lindo. Só ele que eu conheço que nunca fez fofoca. Mas, infelizmente, porque a gente diz assim, ai, os fofoqueiros, mas a gente esquece de se incluir. E aí eu pensei assim, por que uma pessoa faz fofoca?
E eu anotei aqui. A primeira coisa que eu pensei, não sei se vocês vão concordar ou não, no nosso bate-papo, e aí a gente vai batendo papo aqui e vai falando. Eu pensei que, assim, a questão da aliança. Normalmente, as pessoas fazem fofoca porque elas querem formar um grupinho contra ou a outra pessoa ou outro grupo. Então, você, de uma certa forma, faz fofoca para participar do grupo, para fazer uma aliança. Então, somos nós contra eles. Então, se eu faço uma fofoca aqui com alguém, eu chamo minha irmã e falo com ela, olha, eu estou fazendo uma fofoca. Eu tenho irmã penca, né? Então, mas eu chego para minha irmã e falo, a Deise, que está aqui. Chego para a Deise e vou fazer fofoca de um amigo nosso. De uma certa maneira, eu fiquei pensando sobre isso, né? Fui pesquisar em algumas coisas também de inteligência emocional. O que isso traz para o ser humano? Um certo vínculo de aliança. Olha, nós duas falamos mal de fulano. Então, é como se assim, sabe aquele famoso rabo preso? Então, eu sei e você sabe que nós falamos mal daquela pessoa. Então, somos nós contra eles. Então, a primeira coisa que eu identifiquei que as pessoas fazem fofoca por isso, porque elas querem formar aliança com algumas pessoas e querem falar mal do outro. E aí, depois, a segunda coisa é as pessoas se sentem superior. Elas querem se sentir superior. E nem sempre elas verdadeiramente se sentem. Então, tem gente que faz fofoca de outras pessoas porque, no fundo, ela se sente um nada. E ela quer provar que ela é superior, né? Porque a gente vive numa sociedade que você tem que fazer sucesso, que você tem que ser isso, que você tem que ser aquilo. E aí tem gente que, para se sentir o cara, fala, não, olha, eu sou assim, assim, mas olha, fulano de tal faz isso. E a vida de fulano é horrível. É como se eu dissesse assim, a vida de fulano é ruim e a minha é boa. Deu para entender, assim? Então, quando você faz a fofoca pensando em ser superior, na verdade, você quer dizer que a sua vida ou que o seu pensamento é melhor do que o outro, que você é superior do que o outro. Depois, eu pensei numa coisa assim, inveja. Tem gente que faz fofoca porque tem inveja do outro. Então, assim, você sabia que fulano de tal comprou um carro novo? Ih, tá endividado! Aquele carro, menina, não paga ninguém, tá endividado com um carro novo. Por quê? No fundo, gente, porque assim, essas coisas que eu fui pesquisar, que eu fui dar uma lida, é sobre inteligência emocional. Então, assim, tem gente que faz isso, não faz de propósito, ela não faz por querer. Ela faz sem pensar. Por isso que eu acho legal trazer essa reflexão. Algumas pessoas falaram, nossa, você vai trazer esse tema de fofoca? Pô, a gente precisa refletir sobre essas coisas, né? Porque às vezes acontece com você mesmo. Você nem se dá conta que você está com uma inveja de alguém. E aí, quando você menos perceber, você está falando mal do outro. E aí você fala, puxa vida. Aquela coisa, errei, peço perdão, não erro mais e sigo caminhando para errar outras coisas, né? Faz parte do processo. Aquela coisa que nem eu fiz hoje com a Fernanda, todo mundo erra. Então, se você faz isso, não é para assim, oh, minha culpa, minha máxima culpa. Não, não é isso. Não é para se autoflagelar. Mas para você entender que não está bacana e por que não está bacana. Então, assim, o que eu quero trazer com esse tema hoje, gente? Por que a gente faz fofoca? Então, é olhar para si e fazer essas questões. Não, eu estou fazendo fofoca só no meu trabalho, então será que eu estou só fazendo aliança com as pessoas porque eu quero me sentir segura? Ah, não, eu faço fofoca só, por exemplo, na minha família, porque eu quero me sentir superior, né? Eu sou a pessoa que é. Ou eu faço fofoca porque eu tenho inveja. Cada coisa dessa a gente tem que trabalhar. Vocês sabem, eu acredito demais em Deus, demais em Jesus. Eu sempre falo assim, toda vez que eu percebo alguma coisa que eu estou errando, eu peço ajuda a Ele, que é para eu conseguir consertar, melhorar e avançar. Então, se você está passando por isso, faça essa reflexão. E aí eu identifiquei uma outra coisa, que é chamar a atenção. Tem gente que faz fofoca que quer chamar a atenção. Como assim? A pessoa está num grupo. Está todo mundo falando de uma ideia aqui, de um assunto ali, não sei o quê, e a pessoa não tem nada para falar. Não tem ideia nenhuma, tem nada para falar. Aí ela fala o quê? Vou falar de pessoas. Né? Que é aquela coisa assim, quando você não tem muitas ideias,
você não tem um assunto para discutir, aí você vai falar de pessoas. Aí você fala, você sabe aquela artista da Rede Globo? Ou então, você sabe aquele nosso diretor da empresa? Você sabe aquele nosso primo? Porque a pessoa não tem muito assunto, ela quer chamar atenção. E, infelizmente, desgraça e fofoca chama a atenção do ser humano. Aí ó, fica todo mundo olhando para a pessoa, ela, opa, chamei atenção. Olha aqui todo mundo olhando para mim. Sabe criança pequenininha que faz birra, faz pirraça para chamar atenção? Nós, adultos, às vezes, fazemos fofoca para chamar atenção. Para chamar atenção dos outros, para dizer assim, você sabia que eu sei uma coisa que você não sabe? Olha, a última notícia da Rádio Corredor da empresa. Tô sabendo da nova... Ih, você tá sabendo da nova notícia? Eu sei, você não sabe não? Pronto, virou, chamou atenção. Então, cuidado, porque às vezes você só está fazendo fofoca e quer chamar atenção. Depois, eu separei, acho que a mais difícil delas, que é o preconceito. Infelizmente, filha, muitas pessoas fazem fofoca por preconceito. Então, começam a falar mal da pessoa porque ela é homossexual, porque ela é negra, porque ela é, sei lá, aqui no Rio tem muito com o nordestino, porque é mulher. Mulher, então, sofre pra caramba nessa questão de preconceito, principalmente na área empresarial. Ih, fulano, você tá sabendo? Aquela mulher lá, aquela tal fulana, foi promovida. Deve estar saindo com o chefe. Você viu que na semana passada ela veio com uma roupa toda assim na sexta-feira? Saiu correndo. Ela deve estar saindo com o chefe. Isso é um preconceito. Você fazer fofoca sobre a vida alheia é crime. E preconceito, eu acho que é uma das piores coisas que tem, sabe, gente? Eu não sei aí, família, vamos falando aí. Eliana Godinho chegou! Oba! Raquel, beijo pra galera toda de Quissamã. Marlúcia, beijo no seu coração, minha linda. Chegou, né, Marlúcia? Eu não sei se vocês estão concordando, o que vocês estão achando disso, né? Ou se vocês já pensaram sobre isso. Porque, assim, falar do outro é muito fácil. O outro faz fofoca. A gente tem a mania de falar assim, brasileiro é fofoqueiro. Aí, quando eu escuto alguém dizendo assim, a brasileira é fofoqueira, eu fico pensando, essa pessoa deve ser o quê? Suíça? Ela deve ser alemã, belga? Não sei, né? Porque somos nós brasileiros. Então, é igual dizer brasileiro é corrupto. Um brasileiro falando isso, não dá para entender. Então, assim, a fofoca, infelizmente, faz parte do nosso, infelizmente, do nosso convívio, da nossa cultura. Duas coisas que eu acho muito ruins que nós temos no nosso país e que eu acho legal falar nas lives, porque aí a gente traz a reflexão, quanto mais a gente vai refletindo, a coisa vai mudando, é a corrupção e a fofoca. Brasileiro, por isso que novela faz tanto sucesso no Brasil. Vocês sabem, né? Eu não vejo televisão, acho que 15 anos. Na minha casa não tem televisão há muito tempo. E eu não vejo, mas há muito tempo mesmo. E eu sempre digo isso, a novela, de uma certa forma, é uma fofoca. É você ficar, tipo, fofocando a vida do outro. Porque são personagens, eles criam um vida e tal, e você tá ali. Você esquece de olhar a sua vida e fica ali um tempão torcendo pela vida de alguém, ou sabe? Como entretenimento, uma vez ou outra, até vai, gente, mas sempre. Isso alimenta a fofoca. Porque, olha só, quando você para falar mal de um personagem de uma novela, aqui, ó, na sua cabecinha, é como se ele fosse uma pessoa. O seu cérebro entende isso. Então, assim, lembra que, às vezes, a gente fala... Eu não falei isso, mas um dos pontos que a gente faz a fofoca é a falta de reflexão. Às vezes, a gente faz fofoca sem pensar, sem maldade mesmo, sabe? Aquela coisa assim... Depois que você faz, você fala, puxa, não devia nem ter feito. Mas sai sem pensar. Mas é por isso, porque nós estamos tão condicionados a falar sobre, talvez, um personagem de novela, e a gente identifica, o cérebro humano identifica aquilo como uma pessoa, o que acontece? O cérebro humano começa a achar que não tem problema também falar de uma pessoa real. Quando você fala de uma pessoa virtual, de uma ficção, né? Você começa a dizer para o teu cérebro também não tem problema fazer uma fofoquinha de uma pessoa real. E isso é sério, porque tem gente que faz da fofoca um hábito. Começa assim, como uma coisa sem reflexão mesmo. A pessoa não reflete, faz. E aí daqui a pouco vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Quem aqui não conhece um fofoqueiro?
Todo mundo conhece. Todo mundo tem o fofoqueiro da família, todo mundo tem o fofoqueiro do condomínio, do bairro, do trabalho. Infelizmente, nós temos isso. E, de uma certa forma, a gente acaba contribuindo para isso. E aí eu citei, né? Eu fiz o meu questionamento, por que as pessoas fazem fofoca? Pela aliança, para querer mostrar ser superior, por inveja, para chamar atenção, por preconceito e por falta de reflexão. 6 pontos que eu identifiquei. Se você aí acha, família, que tem algum tipo que eu não identifiquei, algum motivo que leva uma pessoa a fazer fofoca, coloca aí também para a gente debater sobre isso. Oi, Bárbara! Que bom tá aqui! Nossa, que legal! Ai, que lindo! Eu abençoo todos vocês e eu sou abençoada por vocês. Vocês não têm noção como eu sou abençoada por todos vocês. E é isso, porque a força dessa família tá me dando coragem de trazer hoje. Nossa, quando eu falei que o assunto era fofoca, choveu. Pessoas dizendo, Vinícius, você vai falar sobre isso? E é isso, sabe, Eliana? Essa nossa família está me dando coragem para falar de coisas que as pessoas não querem falar. Porque é delicado? É delicado. E falar desse jeito que eu falo aqui. Não é dizendo que, olha, como a fofoca, como se eu nunca tivesse feito uma fofoca. Claro que eu já fiz, eu sei que você também já fez. Sabe, você está vivo. O único que eu conheço que nunca fez uma fofoca foi Jesus. Agora, o resto, gente, sim. E a gente precisa assumir os nossos erros. Porque, olha só, sabe aquela história do Alcoólatras Anônimos? Enquanto você não aceita que você é doente, você não tem tratamento. Então, quando eu trago a reflexão aqui, não é para apontar o dedo para ninguém, não. Muito pelo contrário, porque eu falo de mim, eu falo das coisas que eu vivo. É para que a gente comece a refletir para ser um ser humano melhor. Eu falo isso, a gente estuda para ser um ser humano melhor. E essas lives, esse bate-papo, é para isso, é para a gente refletir, querer ser alguém um pouco melhor. Você não quer ser melhor? Eu quero. Sabe, enquanto eu estiver aqui, no meu último segundo, eu vou estar lutando para melhorar um pouco mais. Eu quero ser cada vez mais feliz, mais bonita, mais plena, mais inteligente, mais humana, mais empática. É isso que a gente está aqui, sabe? Cada um tem a sua crença, eu falei isso para vocês. Mas eu acredito piamente que nós fazemos parte de um plano de Deus. Cada pessoa que está aqui tem que dar a sua contribuição. É pequenininha? O que eu faço aqui pode parecer pequeno. Mas é a minha contribuição. Se você der a sua, 1 mais 1 é sempre mais que 2. Daqui a pouco, a gente muda a história desse país. Sabe? Eu acredito exatamente nisso. Assim, é possível, se você, aquela coisa, se você quer mudar o mundo, muda o seu mundo. Ah, Denise, eu não vou mudar o Brasil inteiro, mas muda a sua família. Muda o grupo do seu trabalho, começa a fazer esse trabalho sobre fofoca. Vamos acabar com isso. Na igreja, gente, o que mais tem também é fofoca. Tem fofoca em tudo quanto é lugar. Então, a gente precisa começar a se instrumentalizar, a refletir sobre isso. E aí eu fiz mais uma outra pergunta. Falei, quais são as consequências da fofoca? Então, assim, eu comecei a identificar o porquê das pessoas fazerem fofoca. Eu nem pensei na maldade, né? Porque tem gente que é má mesmo. Essas pessoas eu já, deleto. Pessoas tóxicas, para mim, não servem. Eu estou falando de fofoca de pessoas normais, que às vezes não fazem pensando nas consequências, no mal que isso é. Sabe aquela coisa que todo mundo faz? Adolescente faz muito isso, né? E aqui no Brasil a gente é muito assim. Ah, todo mundo faz, isso é muito normal. E aí, você comete um erro grande, sabe? Desnecessariamente. Ui, peraí. Subiu o chat demais, Kátia. Pior é que quando... Isso, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso, Kátia, sobre quando a fofoca é mentira. Vou chegar nesse ponto. Porque o que começa é assim. Primeiro você começa falando desses tópicos aqui. É da inveja, querendo fazer aliança, querendo ser superior. É o preconceito, a falta de atenção mesmo. Mas depois pula para mentira. A gente vai chegar lá. Oi, Daílza. Beijo! Chegou, né, Daílza? Beijo! Isso. As pessoas costumam acreditar, porque é mais fácil, né? Acreditar em fofoca, acreditar em coisa ruim. A gente vai ter uma estratégia aqui no final para ver o que a gente faz para não tentar acabar com a fofoca.
Então, eu pensei assim, quais são as consequências? Primeira consequência, isolamento. Então, se você faz fofoca, pensa o seguinte, a primeira coisa que vai acontecer com você é o isolamento. Você pode nem perceber, seus amigos vão continuar falando contigo, mas tudo superficial. Por quê? Eles não vão confiar em você. Porque eles sabem que você é fofoqueiro. Então, se você é fofoqueiro, fala assim, pô, a pessoa fica falando dos outros para mim. Quando eu sair daqui, vai falar de mim para os outros, não é assim? Então, reflita sobre isso. Né? Se você fala, porque às vezes a fofoca é feita assim, realmente para chamar atenção. E se você está fazendo isso sem perceber, você vai se isolar. As pessoas vão olhar para você e vão te taxar de uma outra coisa, mentiroso ou mentirosa, né? E aí, é tão ruim quando você tem esse rótulo, porque o rótulo de mentiroso e mentirosa, ele é muito difícil de ser tirado, como qualquer rótulo, né? Mas quando as pessoas que vivem com você, estão no seu convívio, começam a perceber que você é uma pessoa fofoqueira, que é pior, que às vezes você faz fofoca sem se dar conta. Na verdade, às vezes, sabe o que acontece? Assim, vamos dizer, eu nem criei a fofoca, mas eu ouvi alguém falar da fofoca. A minha mãe falava assim, quem conta um conto aumenta um ponto. Eu acho que era isso. O que ela queria dizer é o seguinte, eu ouvi alguém falar da Daisy, minha irmã. Só vou falar da gente, que é para você ninguém... Né? Tem gente que eu não conheço, assim, não sei como é que é, ou então para os amigos eu vou falar. Então, vamos dizer assim, eu ouvi alguém falar da Daisy. Aí, eu já vou contar para outra pessoa o que eu ouvi. Não fui nem eu que inventei a fofoca. Eu estou o quê? Compartilhando. Isso é muito sério, porque pode ser uma mentira. E aí, quem vai ficar com a fama de mentiroso? Você. Que falou algo que não procede, não é real. Então, cuidado quando você for falar de outra pessoa. Oi, Camila. Beijo, minha linda. Porque isso pode ferir. Palavras são mais poderosas do que armas. Acho que assim, a palavra fere muito mais do que uma espada, muito mais do que um tiro, né? Então a gente tem que ter cuidado. Então, a primeira consequência é isolamento. Segunda é que você acaba virando alvo de fofoca. Olha que louco. Você é fofoqueiro e uma das consequências que você colhe por ser fofoqueiro é que você vive no meio de fofoca. Vive no meio de confusão, de tititi, de intriga. Né? Você vive arrumando briga. Porque tem uma coisa que quem faz fofoca, acha que ninguém vai saber que a pessoa fez fofoca. E a gente sabe que mentira tem pernas curtas. Então acaba que as pessoas vão descobrir que você fez fofoca e aí, olha a confusão. Depois a segunda coisa terceira coisa é ser rotulado de mentiroso ou mentirosa, que você acaba sendo taxado de mentiroso ou mentirosa, às vezes sem nem ser, porque você só passou a fofoca. Que tem gente que planta a fofoca, tem gente que faz a fofoca e tem gente que compartilha a fofoca, assim, sabe, sem pensar. E colhe as consequências, o que é pior, colhe as consequências. E depois, fofoca é crime de calúnia e perjúrio. A maioria das pessoas não sabem disso. E hoje nós temos leis na internet e no nosso país. O Código Civil funciona nesse sentido. Então, você pode ter que responder um processo sobre calúnia e difamação. Então, olha quantas consequências ruins. Você pode se tornar um criminoso, porque fofoca é crime. E aí, eu chego no tal do vídeo que a Silvia, minha amiga aqui, passou. Foi um vídeo seguinte, foi um experimento, porque, assim, infelizmente, o nosso país é um dos países que mais compartilham fofoca, notícias falsas, as famosas fake news. Por que nós fazemos isso sem se dar conta que é crime, que você vai virar mentiroso, vai ficar isolado? A gente sai compartilhando assim sem se dar conta. E aí foi feito um experimento para realmente saber se isso procedia ou não. Pegaram acho que 20 pessoas, um número bem reduzido, 15 ou 20 pessoas,
e levaram para um lugar. Não vou ficar falando dos nomes, mas eles levaram para um lugar e lá nesse lugar as pessoas estavam esperando para participar de uma entrevista. E aí, o que eles fizeram? Os cientistas, os pesquisadores fizeram? Lançaram uma notícia falsa que uma pessoa muito famosa tinha sido demitida. Gente, em uma hora, eu anotei, em uma hora, 138 pessoas já sabiam daquela notícia. E aí eles tiveram que entrar e bloquear logo, né? Parar logo e explicar o que era o que estava acontecendo, porque eles fizeram um cálculo. Se eles deixassem aquilo passar por mais 12 horas apenas, sabe quantas pessoas receberiam aquela notícia falsa? 6 milhões de pessoas em 12 horas. Tem noção do que é isso? E as pessoas do experimento ficaram chocadas, porque aí o que eles fizeram? Eles pegaram um depoimento de uma jovem adolescente que contou, eu fico emocionada de falar isso, que contou o que aconteceu com a mãe dela. Eu acho que vocês vão lembrar disso. A mãe dela foi arrastada pelo bairro de Guarujá por uma moto, porque tinham passado uma notícia falsa de uma mulher sequestradora, e o retrato falado parecia com o dela, e depois descobriu até que o retrato falado da mulher também não tinha nada a ver, era tudo mentira, era tudo fofoca. E uma mulher inocente morreu e deixou uma filha. O depoimento dela é lindo, ela chora, se emociona, e aí todo mundo se emociona. Eu lembrei, automaticamente eu me lembrei lá um tempo atrás, uma das coisas que me fez parar de ver televisão foi uma escola em São Paulo, quem tem mais de 40 deve lembrar disso, uma escola em São Paulo que, por uma mentira, uma calúnia, eles destruíram a escola, destruíram as pessoas enlouqueceram, morreram. Foi, assim, algo muito trágico. Depois descobriram que era mentira, tudo aquilo. Então, assim, é muito sério isso. É muito sério você pegar uma notícia e sair compartilhando. Eu conheço um monte de gente, e tem mais. No vídeo eles falaram sobre uma coisa que, assim, sabe onde mais se prolifera a fofoca virtual, a fake news, a notícia falsa? Nos grupos de família. Por isso que eu fiz questão de vir para cá, família, porque nós somos uma família de quinta, mas nós temos um papo de primeira, um amor de primeira, uma integridade de primeira, e a gente tem que aprender a não ser assim. Vamos começar a fazer isso conosco. Vamos parar de compartilhar notícia falsa. Se você recebe uma notícia, e aí eu vou lá para o tópico do que fazer, né? Do que fazer quando acontece. Se você recebe uma notícia, vai checar a fonte dessa notícia. A gente não quer ter trabalho de checar nada, é a vida do outro. E aí, no experimento, a pessoa famosa aparece, né? E fala que é tudo mentira e tal. Ela falou, vocês poderiam ter me destruído. Sem nem pensar. Então, assim, se você recebe uma notícia, pode ser de um famoso, ou pode ser de um parente, pode ser de alguém que você não conheça. Por que sai compartilhando? Lembra do que eu falei do preconceito? Eu fico chocada nos grupos, como se compartilha coisas dizendo que é brincadeira, que é zoação, e é um puro preconceito. Preconceito com pessoas pobres, preconceito com pessoas sem escolaridade, com pessoas negras, com pessoas carecas, com pessoas desdentadas, com pessoas... Sabe, assim, são seres humanos. Um dia eu vi um vídeo, fiquei tão chateada que eu chamei a pessoa para conversar. Eles estavam compartilhando um vídeo zoando, era um menino com deficiência mental. Será se isso não te dói? Será se você não pensa que poderia ser você? Toda vez que você pegar uma notícia, se coloca nesse lugar. Principalmente quando for essa zoação, né? Porque eu não gosto muito de humor por isso. Quem me conhece sabe disso. Humor, para mim, tem que ser muito inteligente. Esse tipo de humor, para mim, isso não é humor. Isso, para mim, é pessoa que, não tem intelecto, é aquilo que eu falei, quer aparecer, quer chamar atenção, aí vai falar mal dos outros, vai fazer humilhação com os outros.
porque não tem conteúdo. Vai estudar, vai fazer humor inteligente, aí é bacana. Mas fazer humor debochando de um outro ser humano. E as pessoas, assim, não fazem por mal, elas saem replicando. E nesse experimento, as pessoas ficavam chocadas. Aí elas entendiam, assim, o quão sério. Gente, hoje eu assisti também uma palestra com o pessoal de justiça e, na verdade, eu dou uma palestra lá para eles, um treinamento, e a gente estava conversando, assim, hoje, se você for pego com o seu celular, com determinadas coisas, pornografia, com fake news, você responde processo, porque isso é crime. E ninguém conta, as pessoas não sabem. Elas acham que não é. Hoje, né, a gente está mudando, nosso país está passando por um processo diferenciado, a polícia daqui a pouco vai fazer blitz e ela vai pedir seu celular. E se você tiver algo que possa denigrir a imagem de alguém, você vai responder o processo por isso. Graças a Deus, porque quantas pessoas na internet estão sendo destruídas? Quantas pessoas, a vida estão sendo destruída por coisas imbecis que a gente faz sem pensar. Estou falando porque eu já fiz, tá, gente? Isso que eu estou te falando, assim, eu vim para cá, para a família, para bater com vocês, e é o que eu faço sempre. Gente, esqueci de falar com o pessoal. Oi, Luciana, Rosi, Cristiane, olha, beijo, galera que entrou agora. Boa noite, Rosi, chegou. É muito importante essas informações judiciais. As pessoas não sabem que isso é crime. E isso pode ser passível de te levar para uma delegacia. Tem noção? Tem noção que você pode ser demitido por justa causa? Tem noção? Não contam isso pra gente. Alguém tem que vir contar, né? Nem eu aqui, ó, botar a cara a tapa. Por isso que alguns amigos vieram todos preocupados. Oi, Márcia! Beijo, Maurício Marins. Beijo, querido. Atrasada, mas chegou, né? Isso mesmo, tem que chegar. E legal que essas lives ficam gravadas, né, gente? Então, depois dá para ver. Boa noite para você também, Rosi. Eu sei. Vou bem contar no final. No final eu falo dos aniversariantes. Então, já tô acabando, tá, gente? Eu vou tentar hoje terminar mais cedo. Tô tentando fazer as lives mais cedo. Mas, assim, eu quero que vocês entendam o quão é importante você ter esse cuidado de compartilhar coisas na internet. E aí eu coloquei... Fui pesquisar. Vocês sabiam que existem pessoas que ganham dinheiro fazendo esse tipo de coisa, fazendo fake news, notícias falsas, porque há um compartilhamento muito grande, eles ganham dinheiro. Infelizmente, isso tem no YouTube direto, tem no WhatsApp. E por que as pessoas fazem isso? Porque elas ganham dinheiro ou porque elas manipulam as pessoas. Manipulam o teu sentimento, a tua atitude, o teu pensamento. Então, eles jogam uma notícia e aí você fica impactado com aquela notícia, é falsa, mas você vai ter uma reação que é a reação que eles querem. E aí depois, porque tudo que tem aqui, gente, na internet, você pensa assim, que você está na sua casa, que você está protegido sozinho, porque aqui as pessoas pensam assim, principalmente no Brasil, né? Por isso que o menino lá do Facebook disse que brasileiro estraga o Facebook. O nome dele é o Skimberg. Por quê? Porque as pessoas acham assim que tudo isso aqui, eu agora que estou nas redes, eu fico impressionada. Tudo tem análise. É tudo métrica. É tudo. E graças a Deus que é assim, tudo registradinho. Porque a gente vai começar a cortar das redes essas pessoas no YouTube. Agora vai acabar com comentário. Porque as pessoas, daqui a pouco, não vão poder fazer live. Porque as pessoas fazem live, vão levando para um assunto, daqui a pouco ou jogam uma coisa errada, ou falam uma coisa que não é pertinente. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. Porque tem gente que usa da sua boa-fé para atingir outras pessoas. Então, se você recebeu uma notícia, pode ser virtual, pode ser um vídeo, pode ser uma postagem, eles fazem umas coisas assim, aí bota o nome de pessoa famosa dizendo que a pessoa falou isso, e a pessoa não falou nada daquilo, né? Se você recebeu isso, ou se alguém no seu trabalho, na sua família, na sua igreja, foi falar de uma outra pessoa,
Antigamente eu era meio grosseira, sabe? Eu falava assim, não quero saber de fofoca, não. Você vai fazer fofoca com outra pessoa, então eu vou lá chamar a pessoa para poder tirar isso a limpo. E eu comecei a ter algumas inimizades, vamos dizer assim. E aí eu comecei a ter a habilidade. Eu vou compartilhar com vocês o que eu faço. Simplesmente vou tentando trocar de assunto, né? Brasileiro, malandro, sabe ter a sagacidade, troca de assunto e, ó, morre aqui. Porque a pessoa que faz fofoca, sabe o que ela quer? Que você passe para o outro. O interessante para o fofoqueiro é que o negócio dá para outro. Se você não passa, você fez a sua parte. Você já fez a sua parte. Eu vi um depoimento, dessas minhas pesquisas, eu tive pouco tempo, mas eu fiz uma pesquisa, e uma pastora, falando de... Ela é uma pastora que é como eu, assim, ela faz um trabalho de coach de inteligência emocional. E aí ela foi fazer lá a palestra dela na igreja. Quando ela chegou lá, várias irmãs, né, um congresso feminino, várias irmãs da igreja vieram falar com ela. Ai, pastora, você precisa falar com aquela irmãzinha ali, ela é jovem, casada, há pouco tempo, e ela é muito ciumenta, e ela é uma pessoa, poxa, o marido dela é um rapaz tão legal, ele toca na igreja, ele conversa com todo mundo, é uma pessoa maravilhosa, e ela é insuportável. Ela é muito ciumenta. Ah, pastora, vai lá, a gente assim, não sabe mais o que fazer. A senhora acredita que um dia, no aniversário dela, o marido dela esqueceu de alguma coisa, saiu para comprar, demorou um pouquinho. Ela ficou possessa, achando que devia estar com outra, com ciúmes. Fez todo mundo ir embora da casa dela e foi atrás dele. E aí a pastora malandramente também, sabiamente, né? O que ela fez? Desconversou. Falou, pô, procurar nada, né? Que isso, não vou compartilhar fofoca. A pessoa percebeu que as outras irmãs estavam lá falando dela. E ela esperou. Quando terminou tudo, ela chegou para a pastora e falou, olha, eu percebi que as pessoas estavam falando a meu respeito. E provavelmente devem estar falando do meu último evento. E eu vou falar para a senhora o que está acontecendo, porque eu confio, porque a senhora é uma pastora e, além de tudo, é uma coach. Eu vou lhe dizer o que está acontecendo. Eles devem estar falando que eu botei todo mundo para correr da minha casa no dia do meu aniversário, porque meu marido saiu para comprar alguma coisa, demorou e não chegou, não foi? E aí a pastora falou, caramba, ela é desequilibrada mesmo, né? As irmãs têm um pouco de razão, né? A mulher é doida, no dia do aniversário, mas faz uma festa surpresa, sei lá, falta a vela, sai para comprar a vela. A mulher, ele acha que está demorando um pouco mais, bota todo mundo para correr. Aí ela completou. Bom, pastora, sabe o que acontece? Eu vim de uma outra cidade. Eu vim do interior. E o meu marido, quando foi trabalhar nessa cidade, a gente se conheceu, ele veio da cidade grande. E agora nós estamos aqui, de novo, numa cidade grande. Mas quando nós casamos lá no interior, depois de casada, eu descobri que meu marido é viciado em cocaína. E lá naquela cidade, ele perdeu tudo. Porque ele perdeu a credibilidade dele, ninguém mais dava trabalho para ele, que ninguém confiava nele porque ele era viciado. E graças a Jesus ele se converteu e ele mudou. Só que ninguém mais confiava nele, porque ele realmente tinha aprontado muito. E aí nós dois decidimos sair da cidade e viemos para esta cidade aqui, para esta igreja aqui. E eu prometi para o meu marido que eu jamais contaria para ninguém que ele era um viciado, para que ele pudesse ser respeitado, porque, infelizmente, as pessoas poderiam fazer fofoca, e aí ele ia passar por tudo que ele passou, e ele é um homem bom, um homem trabalhador. Só que ele teve uma recaída. E neste dia ele me implorou que se um dia ele tivesse um pouco longe, que acontecesse um afastamento, que eu o ajudasse, que eu fosse atrás dele, porque se ele estivesse tendo uma recaída, eu o ajudaria. E no dia do meu aniversário, ele sumiu, demorou um pouco mais, não deu outra. Ele não me respondeu, eu fui atrás dele, fui direto na boca de fumo e meu marido estava lá. Eu abri mão do meu aniversário pelo meu marido, pelo meu casamento. Olha, que coisa, né? É de arrepiar, né? Isso não é brincadeira, não, isso é verdade, tá? Então, olha como as pessoas são. É muito fácil falar mal dos outros.
É muito fácil falar sem saber o que o outro está vivendo. Que direito a gente tem de falar mal de alguém? Sabe, se você vai falar alguma coisa, fala coisas positivas. Pare de fofocar e passe a focar. Mas é focar na sua vida. Quando você fofoca, você fala da vida do outro. Passe a falar da sua vida. Dedique-se a ser alguém melhor. Dedique-se a ter uma vida melhor, uma vida... Olha, gente, felicidade não cai do céu e não é loteria. Felicidade é isso aqui, ó. É trabalho, é muque. Sabe? Você tem que lutar para ser feliz. Se você não gasta tempo na sua vida, como é que você vai ser feliz? Se você quer ter um bom trabalho, se você quer ser uma pessoa melhor, se você não fizer a sua parte, ninguém vai fazer. Então começa a focar na sua vida. Não tem pessoa mais importante nesse planeta do que você. Se você for uma pessoa melhor, seus filhos serão pessoas melhores. Eu falo muito sobre isso. Eu tenho muito cuidado, não com o que eu vou deixar desse mundo para minha filha, mas que filha que eu vou deixar para esse mundo. A gente precisa ter essa preocupação. E como é que eu vou deixar uma filha para esse mundo? Com o meu exemplo. Sabe, com os meus amigos é com o meu exemplo. É com a minha vida. Eu vou errar? Vou pra caramba. Amanhã tá arriscado eu escorregar e falar mal de alguém? Vou errar, faz parte. Mas eu vou refletir. Cada dia eu vou querer ser melhor. Então, se a gente começar a focar na nossa vida, o que eu posso fazer efetivamente para eu ser mais bonita? Ah, eu vou me cuidar mais? O que eu posso fazer efetivamente para eu ser mais inteligente? Eu vou ler mais, eu vou estudar mais? O que eu posso fazer efetivamente para eu ser um ser humano melhor? Eu vou buscar me conhecer mais? Eu vou buscar amar mais? Nas nossas mãos. Se tem uma coisa que eu gosto desse Deus que eu sirvo, é que ele não faz nada por mim. Tudo que eu posso fazer, ele fala, Denise, ó, levanta aí, vai agir, vai trabalhar, vai fazer. Agora, tudo que não está nas minhas mãos, tudo que é impossível para mim, ele vai lá e faz. Então, é possível ser alguém melhor. Gente, quem me conhece de longa data sabe que eu era uma pessoa super agressiva, eu era uma pessoa muito difícil. Olha, eu já tive gagueira, eu já fui de pessoa de não querer falar com ninguém. Eu mudei. Sabe por que eu mudei? Porque eu quis. Já falei para vocês que eu luto com depressão há muitos anos. Então, assim, quando você quer mudar, você muda. Quando você não quer mudar, não tem jeito, você não muda. Então, se você quer, se essa live hoje te ajudou a fazer uma reflexão, não do outro, que aí virou fofoca, é você se sentir superior, mas de você. E eu agradeço muito a Silvia quando ela me passou esse vídeo, porque eu falei, nossa, eu vou fazer essa reflexão comigo. Eu vou passar esse tempo todo trabalhando, porque a cada dia eu linko uma coisa no meu caderninho de mudança, sabe? Eu tenho um caderninho de mudança, porque além de ser coach, eu também faço auto-coach, né? Tem que cuidar de mim. Então, a cada dia eu boto um ponto que eu quero mudar, que eu quero melhorar. E isso é fundamental. Ih, aqui o meu travou, gente, o meu chat. Ah, agora foi, peraí. Mônica, beijo. Vanessinha, beijo. Linda. Renato, como é que tá aí nos Estados Unidos? Calor? Aqui tá um calor infernal, Renato. Naquele dia, semana passada, aqui tava frio e aí tava calor. Como é que está nos Estados Unidos aí? Tony, meu cunhado. Beijo. Elcia, beijo. Então, calor, né? Aqui também tem um calor danado, Renato. Puxa vida, um calor daqueles assim, insuportável. Bom, era isso. Pense coisas positivas para as pessoas. Fale sobre ideias. Não fale sobre pessoas. Pessoas que falam sobre pessoas são pessoas medíocres. Eu posso discordar e posso falar sobre ideias. Se eu não gosto de alguma coisa de alguém, eu vou lá e falo com a pessoa. Vamos focar mais na nossa vida. Se a gente faz a nossa vida mais feliz, essa felicidade vai, olha, para várias outras pessoas. Eu acho que eu já falei aqui na live de um artigo que eu li, que eu fiquei encantada, que eles comprovaram
que o sentimento, o coração, ele além de ter DNA, além dele ter células que fazem sinapse, neurônio, olha isso, ele expande energia para além do nosso corpo 3 metros. Então, se você se transforma numa pessoa melhor, você está impactando outras pessoas que estão no ônibus com você, na van, no teu trabalho, sem você falar ai. Não é interessante? Fala para mim, família, não é legal pelo menos você tentar fazer isso aí? Acho que é legal você tentar fazer. Eu vou fazer. Eu estou fazendo. Estou começando a pensar nisso. Eu estou mudando a cada dia, eu estou melhorando a cada dia. Tem coisa que eu olho que eu falo, meu Deus, como é que eu vou mudar isso? Eu vou. Tenho as minhas metas que eu quero atingir, que são as coisas que eu faço, e tenho as minhas metas pessoais. Minha sugestão é essa. Então, eu espero que você reflita sobre fofoca. E agora vem o horário dos aniversariantes. Ilza, parabéns. Alda, minha amiga, parabéns. Alda Maria Souza. Marlúcia, beijo, parabéns. Dia 6 foi Ilza, Alda e a Marlúcia. No dia 8 foi Regina Leite, Luiz Carlos Cunha, né, e Fernanda Maria. No dia 9 foi a Sara Leite, que fez aniversário, a Kelly Fernandes e o Marcos Ataídes. No dia 10 foi a Soraya Correia, o Matheus Cria, Larissa Pascoal. Dia 11 foi você, Rosi. Foi a Rosi Tavares, a Juliana Rangel. E hoje, dia 12, Luciana Montana, beijo, amiga, Adilson Soares, Tânia Mendes e Maria José. Gente, olha, um beijo no coração de vocês. Que o dia de vocês tenha sido maravilhoso. Se não foi, pede para o teu sagrado para que seja. Você faz parte de uma família que é uma família de quinta, mas que tem um potencial de primeira. Que você se sinta acolhido aqui. Saiba que todos os que eu recebo que fazem o aniversário, eu oro de verdade. Eu peço as melhores coisas do meu Deus para essa pessoa. Que vocês tenham plenitude. Que vocês entendam que errar faz parte. Que ser humano é a melhor coisa que tem. Não somos perfeitos, mas somos filhos de um que é perfeito. E que tem um amor gigantesco. E lembrem-se, fofoca, compartilhar vídeo é crime. Cuidado para que a gente não passe. Nós já estamos entrando. Eu vou falar de um dia de novo da China, do score social, que é uma coisa que eles estão fazendo e já está chegando aqui no Brasil. É Bitcoin, é uma coisa que eu gosto de tecnologia também. Eu vou ver se eu consigo botar numa live, num papo que seja leve, que seja tranquilo, para a gente falar o quanto isso é sério, mas é sério mesmo. Os meus amigos advogados, a Luciana Montano, que hoje faz aniversário, sabe disso, é um crime sério. A gente já fez agora, há pouco tempo, criou uma pós-graduação só focada no cybercrime. Então, a gente precisa estar atento a isso. Família. Consegui terminar antes das 10, 6 minutos. Eu vou chegar lá. Minha ideia é fazer a live com 40 minutos. Prometo que eu chego lá. Beijo, família. Encontro vocês na semana que vem, se Deus quiser. Deixa eu ver aqui só. Ai, que não está rodando. Para me despedir de quem já está falando aqui. Esse chat, às vezes. Eu sei, Renatinho. Eu falei na live aqui do seu aniversário, tá? Ainda mandei um vídeo específico para você no nosso grupo. Estava esperando seus parabéns, Ilza? Eu agora vou fazer assim, vou deixar para o final. Porque senão a galera que chega atrasada não consegue receber meus parabéns. É chato. E aí eu sei que a galera fica comigo até o final. Ai, meu Deus, isso aqui não passa. Ai, obrigada que você gostou. Gente, quem gostou, depois coloca aí no comentário o que gostou, compartilha a live. Né? Vamos acabar com os fofoqueiros desse país? Vamos embora? Vamos tentar, né? A gente vai tentando. Flávia, beijo, minha linda. Flávia faz um feijão, gente. Bom, acho que agora foi. Oi, Jairo. Chegou agora, né? Beijo. Beijo, mas aí depois você vê o que tá gravado, tá? Aí, o Adilson chegou agora também. Dê parabéns, Adilson.
Ai, legal, gente. Olha, beijo para todo mundo. Até a semana que vem. Compartilha essa live. Vamos fazer a nossa parte? Até a próxima live de quinta, com Papo de Primeira. Família, amo vocês. De verdade. Sou grata ao Senhor por ter me dado vocês.